capítulo 8, a palavra de Deus diz assim: ora, descendo ele do monte, Jesus, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe e disse: eu quero, fique limpo. É tão fácil, né? Para Jesus é tão fácil, para o seu Senhor é tão fácil, Ele está no controle da sua vida. Imediatamente o homem ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés te ordenou para servir de testemunho ao povo. Pela leitura da palavra de Deus, que para nós é um privilégio, uma graça, diga glória a Deus. Antes de entrar naquilo que introduzimos e rabiscamos aqui para não esquecer de declarar-lhes, você sabe que Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir. Então tudo aquilo que somos e viermos a ser, tudo aquilo que de Deus recebemos ou viermos a receber, vem pela fé. E vem pela fé, não na fé. Um cantor brasileiro diz: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas eu acho que ele está bem limitado na visão dele, ele está muito pequeno naquilo que ele poderia ter a oportunidade de ter dito, não disse. Fé na fé não leva a lugar nenhum. Tem gente que tem fé em tudo. Alguns andam até com pé de coelho segurando o seu chaveiro. Outros colocam uma ferradura atrás da porta. Outros se vestem com roupas específicas em determinadas épocas do ano, porque acham que isso vai atrair alguma coisa boa. Na verdade, absolutamente não. Tanto não, como também não devemos recear ou temer qualquer influência maligna, ter medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo, pasmem. Tem gente que morre de medo do diabo. E só tem medo do diabo porque não conhece a verdade. Uma pessoa só vai ter medo das trevas até o momento em que acende a luz. Porque depois que acende a luz, o medo das trevas se dissipam. Porque a luz impera, governa sobre todas as coisas. Há pessoas que, ao mesmo tempo que eu acabo de dizer, que a fé na fé, ou a fé nesses objetos que acabei de citar, não valem nada. Igualmente, há pessoas que, às vezes já ouviu falar, tem medo de macumba, né? Medo de feitiçaria, medo de ameaças espirituais, vou colocar seu nome naquele lugar, no outro lugar, na boca disso, na boca daquilo, e tem gente que para a vida por causa disso. Tem gente que não sai de casa, porque se tiver alguma coisa na porta de casa, é capaz de pular o muro para a casa do vizinho, enfrentar concertina, Cleitão, o nome? É capaz de enfrentar a concertina, aquela cerca, né? Cerca elétrica e tudo mais, para não ter que passar por ali. Mas isso acontece muito em pessoas que não possuem o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a fé que vem pelo ouvir pela palavra, aí já não é mais fé na fé, já não é fé em coisas, ou a fé negativa por causa de coisas, mas é a fé na palavra de Deus que nos alimenta e que nos sustenta. Por isso, irmão e irmã, se você está fundamentando a sua fé em Cristo, e essa sua fé em Cristo está sendo extraída da palavra de Deus, da sua leitura pessoal, das pregações, das homilias, daquilo que é dito, pregado e ensinado, seja em cada culto, seja em palavras que você recebe durante ou no decorrer do dia, eu posso lhe afirmar em nome de Jesus, tudo te irá bem e você chegará do outro lado em nome de Jesus. A fé na palavra de Deus abre para nós, queridos, possibilidades. Irmã, a fé na palavra de Deus abre para mim, para você, possibilidades que a olhos humanos não poderiam acontecer, e se você não disser amém, perdeu a oportunidade. A fé na palavra de Deus abre para nós oportunidades. Então é fundamental, é importante que conheçamos e caminhemos sobre a palavra de Deus. Esse texto de Mateus 8 é tremendo, e ele fala sobre Jesus. E a nossa mensagem é Cristo, e o centro da nossa mensagem é Cristo.
Jesus é o prometido que veio, Jesus é o libertador, Jesus é o salvador, Jesus é o perfeito sacerdote, Jesus é aquele cujo toque produz vida e salvação. E é assim que eu quero encerrar a mensagem de hoje. Vocês sabem que Moisés escreveu 5 livros, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para muitas pessoas esses livros são simplesmente históricos, a gente lê, profunda edificação, mas apenas citações, muito mais do que isso. Nesses livros nós vemos Jesus. Seria impossível, com uma frase ou com o tempo que dispomos hoje, sintetizar o que é Jesus em cada um desses livros, mas Jesus está em todos eles. E quando eu faço essa introdução, porque eu preciso capturar a sua atenção para Deus, confesso que apesar de amá-los e de querer bem, e de ter outros aqui assim, de forma até mais íntima, bem mais próximos, eu não preciso de ser aplaudido ou de ser, digamos, uau, que mensagem. Essa não é a minha intenção. A minha intenção, na verdade, é que você possa ouvir e crer, e que você, crendo, tenha vida naquilo que você ouvir aqui esta noite, em nome de Jesus. A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha vida. A vontade de Deus para cada área da sua existência, se eu posso melhorar a frase, é que você tenha vida e tenha vida em abundância, não limitada. Abundância porque ela vai alcançar cada área da sua vida. E a promessa que eu lhe faço hoje, em o nome do Senhor, é que se você buscar a Deus e se você confiar em Cristo, você verá que a vida abundante te alcançará em todas as áreas da sua vida. Jesus entra em todas as áreas da nossa vida e produz mudanças. 1 Tessalonicenses, não é o meu tema, mas já citei, diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e intocáveis até o dia de Cristo Jesus. Por isso, para cada área da sua vida, levante a sua mão e receba, por favor, levante a sua mão e receba esta palavra de bênção. Para cada área da sua vida, Deus já provisionou aquilo que você precisa em nome de Jesus. Para cada área, não vou sintetizar, não vou, esmiuçar, mas por favor acredite, seja qual for a área da sua existência, clame a Deus, porque Ele tem uma palavra de vitória para a sua vida. Deus tem uma palavra de vitória, e a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, você é testemunha disso. Você está recebendo fé agora, você está sendo energizado agora. Ao mesmo tempo que, se você se encontrar ali fora com alguém que lhe trouxer várias notícias ruins, trágicas, negativas, isso pode lhe abater. Aquilo que nós ouvimos tem a capacidade de mudar o nosso humor, o nosso ânimo. Não que sejamos temperamentais, mas são respostas químicas, muitas vezes involuntárias. Por isso precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Por favor, olhe para a pessoa que está ao seu lado, se é um amigo, se é um parente que veio com você, diga a ele: cuidado com aquilo com que você ouve. Cuidado com aquilo que você anda ouvindo, irmão. A quem ou a que você tem emprestado o seu ouvido? Ou eu vou lhe afirmar, você pode ter uma vida abundante, ou você pode ter uma vida limitada, a depender daquilo com que você se alimenta, daquilo com que você ouve e gasta o seu tempo. Tempo, a maior riqueza, tempo. Como você tem gastado o seu tempo? O tempo está passando e você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. À medida que conhecemos, irmãos, nosso coração se expande. À medida que você conhece a Deus, os seus olhos se expandem. À medida que você conhece as palavras e a mensagem de Cristo para a sua vida, irmãos, nós crescemos. E eu quero que você cresça. Você não pode parar de crescer, você não pode se acostumar no mesmo nível, no mesmo tamanho. Você não pode se acostumar a passarem-se os anos e você não sair do lugar, não ter mudança na sua vida. Tem algo errado, porque a proposta de Deus para a sua vida é crescimento e mudança. Um dia você não cria, hoje você crê. Um dia você era um chato que vivia perseguindo todo mundo. Hoje você é uma pessoa doce, cheia do Espírito Santo. Antes você não cria em cura, hoje você crê em cura. Antes você pregava que a vida era provação e hoje você vê que a vida é provisão. Você
verdades. Você precisa crescer nessas verdades. Deus quer que você cresça em nome de Jesus. Seria impossível, como eu disse, esgotar o assunto. Jesus em cada livro, antes de entrar no nosso texto principal. Mas quando nós abrimos em Gênesis, nós vamos ver que Jesus é o prometido. Cadê o Jair, hein? Cadê meu pianinho no fundo aqui? Nós vamos ver que Jesus é o prometido que esmagaria a cabeça da serpente. No livro de Gênesis, o homem foi enganado, o homem caiu por causa do engano, por causa da mentira. Mas a promessa foi dada, que da descendência da mulher viria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Deixa eu falar uma coisa, olhe para mim. Foi prometido que da descendência da mulher viria um, que esmagaria a cabeça da serpente. E ele veio e esmagou. Ele veio e esmagou. Mas isso não foi apenas um momento. Ele esmagará a cabeça da serpente todas as vezes que a mentira ousar suplantar a verdade. Por isso, a Bíblia declara que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então a verdade triunfa, a verdade triunfará. A mentira tem prazo de validade. Por isso hoje eu estou pregando a você uma verdade. A verdade de que em Cristo, as mentiras do diabo, as mentiras do sistema, que nos limitam e tentam nos amarrar, caem por terra. E a verdade então abre o nosso entendimento para compreender que na verdade não é Deus lá, é Deus cá. Não é Deus distante, Deus longe, mas é Deus conosco. E muito mais do que Deus conosco, é Deus em nós. Em Gênesis também, nós temos em outros tantos revelações de Jesus, mas lá em Gênesis, nós vemos também que Isaac seria sacrificado. O filho de Abraão morreria. O filho da promessa morreria. Mas no lugar do filho da promessa, morre um cordeiro sem defeito e sem mácula. Um cordeiro inocente morreu no lugar de Isaac. Você se lembra de alguma coisa assim? No livro de Êxodo, Jesus é o libertador, que retira o seu povo do cativeiro e da escravidão, e os faz agora cruzar as águas para a terra da promessa, para o lugar da liberdade. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. A nossa mensagem é cristocêntrica. Jesus é o centro de todos os livros bíblicos e de tudo aquilo que estava prometido pelos profetas e manifesto no Novo Testamento. Ele é o libertador que nos tira da escravidão e nos leva para a liberdade. É por isso que lá em Gálatas o apóstolo Paulo dirá: não vivam jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Ouça-me, olhe para mim, Jesus vos chamou para a liberdade. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação, nenhum cativeiro há para aquele que está em Cristo Jesus. Então hoje eu quero lhe dar uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. Suas emoções são libertas pelo poder do nome de Jesus. Se você está deprimido, se você está com real depressão, se você está doente, eu quero lhe convidar à oração, eu quero lhe convidar aqui ao altar ao final do culto, eu quero orar com você e por você, e eu tenho plena convicção de que esta liberdade prometida e revelada em Cristo alcançará suas emoções e o seu futuro em nome de Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. No livro de Levítico, algumas pessoas quando leem nas nossas orientações, costumamos sempre dizer que a pessoa não pode ser obreiro, líder da igreja, não vou nem dizer pastor, lógico, se não leu a Bíblia toda pelo menos uma vez. A pessoa nunca leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Como às vezes a gente faz alguma conversa com alguém, né? A pessoa tem 10 anos na igreja, a gente pergunta: e aí, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Pastor, eu já li Salmos. Não pode. Então nós temos que caminhar pela leitura da Bíblia. Eu posso ouvir um amém?
Opa, pode apagar isso, não, aí eu vou assar. Aí vou virar. Então, às vezes quando as pessoas estão lendo a Bíblia, elas pulam Levítico. Gostou, né, Lucas? Quando as pessoas estão lendo a Bíblia, elas pulam Levítico, porque, né, meio que o Senhor não me ouça, mas é meio chato, né? Às vezes parece meio chato, mas na verdade no livro de Levítico não é chato, porque ele fala sobre sacrifícios. E quando nós olhamos para Jesus, no livro de Levíticos, que se repetiam vários sacrifícios, era para uma coisa, um sacrifício, para outra, para outro, até pelos sacerdotes, não, ele, uau! Mas em Levítico nós vemos que Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é a perfeita expiação da culpa. Fala comigo, tirar a culpa. Se o seu passado te condena, se pessoas te condenam, se pessoas... Eu te amo, Tetê. Levantou as duas mãos ali para me abençoar. Se alguma coisa lhe oprime, no livro de Levítico nós entendemos que Jesus é a expiação da culpa. Ele tira a culpa. Poucas pessoas aproveitaram. Aliás, poucas pessoas se sentem culpadas, né? Em Cristo a culpa é tirada. Quem aqui já entrou ou foi a algum lugar, ou já passou por algum lugar e bateu aquele famoso frio no estômago dizendo, e agora? Andar com Jesus e ser livre da culpa é entrar e sair em todo e de todos os lugares sabendo, a graça de Deus me põe de pé. Queria que você olhasse para alguém que está ao seu lado, se você puder, e dissesse, e se puder, Jesus te livra da culpa. Então no livro de Levítico, Jesus é aquele sacrifício perfeito, porque agora não é mais todo ano, agora é de uma vez por todas. Ele nos livra da culpa, Ele retira de sobre os nossos ombros a culpa. E além disso, no livro de Levítico, com todas as suas cerimônias, Jesus é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Se hoje podemos orar, levantar mãos, se hoje você pode fazer um projeto de vida e apresentar ao Senhor, se você pode sonhar e pedir para Deus, além das coisas espirituais que tocam na sua vida espiritual, mas se você hoje pode orar por, permitam-me, sua casa própria, um sonho realizado, uma bênção especial para os seus filhos. Se hoje você pode colocar suas mais básicas razões e necessidades para Deus, é porque nós temos um sumo sacerdote que entrou confiadamente e abriu para nós um caminho. Ele abriu para nós o caminho. Hoje não é mais a ira divina que vos consome, mas é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo exclama e declara que por causa de Cristo fomos reconciliados com o Pai, fomos reconciliados com Deus. É por causa do sacrifício, desse sacrifício perfeito e desse perfeito sacerdote, que você pode hoje aqui ou em qualquer lugar levantar a sua mão e ter a certeza de que quando você ora, o inferno recua. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, há uma conexão entre céu e terra, e você pode exclamar: venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua graça, venha a tua glória, e assim se faz. É por causa de Jesus. No livro de Números significa no deserto, e conta toda a história daquele povo. E em Números, Jesus é a paciência longânima de Deus para com o povo que escolhera, porque mesmo eles, sabendo que foram escolhidos, toda hora transgrediam. Toda hora eles provavam a paciência de Deus, eles questionavam, duvidavam, se afastavam, mas a longanimidade de Deus foi revelada a eles naquele caminho turbulento chamado deserto. Hoje, uau, estou literalmente derretendo aqui hoje. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer a vontade do Senhor e ir até o fim desta mensagem para abençoar a sua vida. Deixe-me dizer a você hoje: Jesus
é a longanimidade revelada. Jesus é a misericórdia revelada. Quando você lê o livro de Números e você perceber aqueles altos e baixos daquele povo, aquele povo que Deus havia escolhido, não os condene, porque você faz a mesma coisa. Quando você olhar para Israel e dizer como eles puderam receber tanto de Deus e fazer aquilo que faziam, ei, você recebeu muito mais do que eles, e muitas vezes faz coisas piores do que eles, mas mesmo assim Deus não deixa de amar você, e não deixa de perseguir você, e não deixa de preparar você para lugares altos. Em Deuteronômio significa repetição, e no livro de Deuteronômio o conhecimento é revelado. Por isso que eu iniciei a mensagem de hoje falando sobre conhecimento, sobre conhecer e praticar e declarar a palavra. Quantos estão comigo? Dizem amém. Quantos estão entendendo esta mensagem até aqui? Podem dizer amém. A fé vem pelo ouvir. E você, acredite, você só vai até onde você conhece. Você só vai, o seu limite é o que você conhece. Quem aqui já fez um concursinho, já fez uma prova? Lembra aquela questãozinha que você pulou? Você só vai até onde você conhece. Você não pode ir além. E o livro de Deuteronômio, curiosamente, ele repete tudo que tem em Êxodo. Porque todos aqueles ensinos que foram dados se perderam com a geração que morreu no deserto. Você está conhecendo um pouco mais da palavra de Deus hoje. Mas tudo aquilo que Deus havia declarado em Êxodo se perde com o povo que morre no deserto, ou se perderia. Então Deus fala: repitam para a nova geração o caminho que eles devem andar. E o conhecimento veio. E aquelas pessoas que receberam o conhecimento do plano e do propósito de Deus foram exatamente aqueles que entraram na terra da promessa. Conhecimento é sinônimo de luz. E onde a luz chega, onde a luz bate, dissipa toda a treva. O livro de Deuteronômio, e Jesus é isto. E Jesus se revela em Deuteronômio desta forma. Porque o conhecimento de Deus era muito alto para algumas pessoas. O conhecimento de Deus era algo inalcançável até para alguns. Mas a revelação de Deus em Cristo não torna Deus melhor. Não, Deus é bom em essência. Mas a revelação de Deus agora toca o homem. Através de Cristo o homem é tocado. Através de Cristo a natureza divina encontra com a natureza humana e a transforma. Quantos estão comigo? Pode entender dizendo amém. Através de Cristo aquele conhecimento que estava distante. Quantos já leram o livro de Êxodo todo? Vão se lembrar que quando Deus estava falando no monte, o povo falou para Moisés assim: Moisés, ouça e nos diga. Nós não podemos nem sequer ouvir a voz do Senhor. Era um povo complicado. Nós não podemos nem ouvir a voz do Senhor. Em Deuteronômio, esse conhecimento que traz luz aponta para Jesus, porque através de Cristo o conhecimento de Deus agora, para mim e para você, se torna perfeito. Em Cristo nós entendemos que podemos agora acessar. Fala comigo, acessar. Romanos capítulo 5 diz: Deus estava em Cristo. Prega comigo. Quantos querem pregar comigo um pouquinho? Diga: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que Paulo está dizendo é que aquele conhecimento do Velho Testamento, aquelas coisas que sabíamos de Deus eram altas e elevadas demais. O abismo era muito grande, porque Deus é muito santo e nós somos pecadores, e esse abismo faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus, o conhecimento de Deus revelado a nós, cria uma ponte. Então a partir de Cristo eu entendo o plano de Deus.
A partir de Cristo eu não olho mais simplesmente Gênesis como histórias. Eu não vejo mais Levítico como animal degolado. Eu não vejo mais Números simplesmente como pessoas obstinadas contra Deus. Eu não vejo mais apenas coisas, mas eu vejo para mim uma mensagem de que agora eu posso me achegar a Deus, receber o conhecimento de Deus e ter acesso à vida plena que Ele tem para mim. Conhecimento é luz. Então, à medida que nós conhecemos, descortinamos. Enquanto você conhece uma revelação, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais você voltará a ser a mesma pessoa. Quando nós falamos esta palavra do altar, não é um clichê. É porque nós esperamos que à medida que pregamos, você receba. Então hoje eu vou lhe dizer, repito e volto ao início da mensagem: Jesus é luz. E onde Ele chega, as trevas se dissipam. Por isso você não precisa ter medo da condenação, porque em Cristo a salvação chegou à sua casa. Você não precisa ter medo daquilo que é orquestrado por pessoas com motivações malignas. Ou eu posso dizer, você não precisa ter medo sequer do próprio diabo. Por quê? Porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Então, à medida que você conhece, você se transforma. À medida que você se conhece a palavra, você se conforma à palavra de Deus. Quantos estão comigo podem se alegrar dizendo amém? Quantos podem dizer, eu entendi? Jesus é o centro de tudo e Ele traz luz. E em Romanos e em Mateus 8, após o sermão da montanha, a centralidade da mensagem de Cristo foi dada. A intenção de Deus sempre foi se revelar. Fale comigo, revelar. Max Lucado, que é um pregador americano, que viveu no Brasil muitos anos inclusive, é um cara muito legal, muito de Deus. E o Max Lucado diz que Deus não escondeu as coisas de nós. Para aquelas pessoas que dizem, eu não entendo. Eu já ouvi pessoas dizerem a mim, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E carinhosamente eu digo, não, você não lê porque não entende, você não entende porque não lê. Porque à medida que a revelação e nos dedicamos a ela, o Espírito Santo que em nós habita nos mostra qual é a vontade do Pai. Então Deus, peço agora as palavras de Max Lucado, não escondeu as coisas de nós, mas para nós. Em Cristo tudo se revela e tudo faz sentido. Fala comigo, em Cristo tudo se revela, tudo faz sentido. Então eu iniciei esta mensagem mostrando que, seja em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Deus nunca estava ausente. Jesus nunca esteve oculto. Jesus sempre esteve revelado. E o propósito dele sempre foi trazer luz. E em Mateus 8, a Bíblia nos ensina que ele vai de encontro a um homem que representa, na verdade, este homem, ele existiu, ele é uma pessoa. Não é uma parábola, não é um conto, não é uma alegoria ilustrativa. Ele existiu. Mas ao mesmo tempo ele representa todos nós. Ele representa a humanidade. Porque Mateus 8 diz que Jesus estava no monte. Mas ele não estava no monte como um ermitão que se afasta da multidão porque não pode tocá-la. Pelo contrário, os capítulos anteriores e a narrativa dos outros evangelhos que citam a mesma coisa, diz que Jesus estava orando. Dá um cutucão na pessoa do seu lado e diga para ela, Jesus orou por você, irmão. Jesus estava orando. Ele estava orando por mim e por você. Ele estava orando por aqueles que receberiam a palavra. E quando ele desce do monte, foi a ele um cara leproso. E por que eu disse que ele representa a nós? Porque o que a Bíblia chama de lepra em um contexto explicativo é, na verdade, o pecado que nos afasta, não apenas de Deus, mas de tudo aquilo que vem de Deus para nós. Quando as pessoas falam, quando um pastor, um líder, fala sobre pecado, irmãos, entenda, não é pecado porque Deus fica ofendidinho. Ei, Deus não fica ofendidinho. Quantos entendem isso? Digam amém. Irmãos, Deus não fica ofendidinho. Deus não fica
estou chateado com você. O problema não é esse. A questão não é o pecado em si, mas o que ele produziu. E nesse homem chamado leproso, a Bíblia sintetiza tudo. Porque o pecado afasta. O pecado pega um cara que tinha um futuro promissor, uma pessoa que tinha um futuro brilhante, alguém que tinha grandes ideias, planos, etc. E afasta da comunidade, afasta do convívio social, afasta das boas coisas da vida. Quantos gostam de assistir um filmezinho de vez em quando? Quantos gostam de ver o Flamengo perder ou ganhar? Quantos gostam de ir a um clube com a família? Quantos gostam de ir ao McDonald's comer um Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão, gergelim? Quantos gostam disso? É legal viver, é legal brincar. A gente senta na rodinha, terça-feira eu vou dar aula de futebol. Eu vou ser avô de um menino, agora já sabemos o sexo. É muito bom viver, é muito bom estar vivo. Quantos acreditam nessa verdade? Quantos acreditam que é bom estar vivo? Pelo amor de Deus, se você está vivo, levanta a mão e diga amém. É muito bacana. Mas esse homem chamado leproso estava privado de tudo isso. O pecado priva. Mas Jesus se revela para quebrar o poder do pecado e dizer ao homem que ele pode ser feliz em Deus. Que ele pode ser feliz praticando os valores de Deus, que ele pode ser feliz vivendo uma vida entregue ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que este homem vai aos pés de Jesus e o adora. Ele vai a Jesus e se entrega, se rende porque somente Jesus pode mudar a vida do homem pecador. Autoajuda, coach, confissão positiva, tudo isso aí pode ser até legal, mas tem prazo de validade, dura pouco, dura muito pouco, é só uma injeção de ânimo. Agora, a vida que Cristo oferece, religião nenhuma oferece. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode oferecer. A vida que Cristo oferece, nenhuma outra satisfação trará. Uau, chegou uma brisa aqui agora, glória a Deus. A vida que Cristo oferece é incomparável. E este homem chamado leproso foi aos pés de Jesus. Quantos estão comigo até aqui? Diga amém. Eu quero encerrar agora e dizer que qualquer pessoa que se achega a Jesus tem a sua vida completamente transformada. Qualquer pessoa, pastor, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus. Ok, e as verdades dele? E aquilo que ele tem para a sua vida? E o plano perfeito que ele tem para você, você aceitou? Você aceitou a proposta dele para a sua família? Você aceitou o andar com ele que modifica a sua história? A Bíblia nos ensina que este homem chamado leproso chegou até Jesus e disse, eu gosto disso quando eu vejo na Bíblia, e disse, fala comigo, dizer. Por favor, me ajude a pregar, diga confessar. Volto novamente a Romanos 10. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A saber. Estou citando Romanos 10, a partir do verso 9. A saber, se confessarmos. A fé vem pelo ouvir. E depois no mesmo texto ele diz, se confessarmos. A fé que vem pelo ouvir precisa ser confessada, declarada. Não estou dizendo para você ir para o confessionário. Estou dizendo para você confessar a palavra. Estou dizendo para você olhar a Bíblia como um espelho. E aquilo que você vê em você, que está em desacordo com aquilo que está escrito, você invocar para que aquilo que está escrito prevaleça sobre aquilo que você fez, sobre aquilo que você falou, sobre aquilo que disseram a seu respeito. Em nome de Jesus, a palavra de Deus precisa prevalecer na sua vida. Não é a sua emoção que precisa prevalecer. Não são seus pequenos sentimentos acerca de si ou de outras pessoas que devem prevalecer. Mas o que deve prevalecer na minha e na sua vida é o poder restaurador da palavra do Senhor. E esse homem vai até Jesus. Se podes, se quiseres, podes curar-me.
E o final do texto e o final da mensagem é poderoso, porque diz: Jesus disse, quero. Olhe, irmão, quantos querem e precisam que a sua família seja transformada? E vão até Jesus e dizem: Senhor, se podes, ou se quiseres, melhor dizendo no texto, podes curar a minha família. E ele dirá: quero. Se você tem uma necessidade espiritual, se sente medos, opressões, perturbações, se vive sonhando com demônios, se vive sonhando com morte, se vive sonhando com coisas que retiram a sua paz, isso está muito errado. Vá até Jesus em oração e em declaração de fé, declare: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E o que você ouvirá dele? Quero. Porque qual é o querer de Deus para a sua vida? Que você seja curado, que você seja liberto, que você seja salvo em cada e todas as áreas da sua vida. Portanto, Jesus disse: quero. Se você se lembrar de outros episódios bíblicos, com uma palavra, Jesus curou pessoas. Fale comigo, pregue comigo e diga: em outros momentos bíblicos, ok, pode ser melhor, me ajude. Diga: em outros momentos bíblicos, com uma só palavra, Jesus curou pessoas. Diga: pessoas foram libertas de demônios. Vamos, para você entender, diga: foi só com a palavra. Obrigado por me ajudar. Em alguns momentos, uma pessoa que estava distante fora curada só com a palavra de Jesus. Esse texto é especial e muito especial. E ele nos ensina que depois de Jesus ter dito: quero, esse homem já estaria curado. Mas Jesus queria fazer com ele diferente. Ouça-me, porque tem uma verdade muito linda daqui. Existe uma verdade muito linda aqui. Jesus disse: quero, e tocando-lhe, o curou. Jesus não precisava tocá-lo. Jesus não precisava, hipótese alguma, tocá-lo. Por que Jesus o tocou? Por que ele não fez como a filha de Jairo, vai? Por que ele não fez como aquele empregado de um oficial, vai? Por que ele não disse como aquela que estava oprimida, possuída por demônios, e Jesus disse: vai, já está liberto? E as pessoas conferiam, era exatamente a hora que Jesus tinha dito: está liberto, está curado, e foi instantaneamente, de perto ou de longe. Jesus curou aquele cara porque ninguém tocava nele. Jesus o tocou, melhor dizendo, porque ninguém o tocava. Todas as pessoas queriam ele longe. Ele era uma ameaça de contágio real. E ele se oprimia justamente por conta disso. Fora a questão e as mazelas físicas, ele carregava dentro de si mazelas espirituais. Porque você ser rejeitado uma vez, duas vezes, tudo bem, a gente até pilota isso, deixa para lá, joga na caixa do nada. Mas esse cara era oprimido, rejeitado todos os dias da vida dele. Imagina o cara chegar num lugar e ter que ele próprio gritar: leproso! Desculpa se eu gritei muito aí no seu ouvido e o som, você está na mira exata da caixa. Mas ele tinha que gritar: leproso! E as pessoas abriam caminho, ou que era o mais comum, jogavam pedras nele. Ele era apedrejado para sair. Já pensou que vida era desse cara? Isso é o pecado. Isso foi o plano do diabo para nós. Isso foi o que a decisão humana de viver sem Deus produziu. Mas Jesus, exatamente, ele colide com tudo isso. E é por isso que a Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o toque de Jesus, o poderoso toque de Jesus, esse Jesus que é revelado desde Gênesis,
Esse Jesus que é revelado desde Êxodo, desde Levítico, Números, Deuteronômio. Esse Jesus que está revelado em todos os livros da Bíblia, cujo toque é poderoso para nos libertar e nos levar ao centro da vontade de Deus, está aqui hoje. E a vontade dele é curar a sua vida, curar as suas emoções, dar a você certeza de um futuro melhor em nome de Jesus. E eu confesso e declaro a você, se você entregar a sua vida a Jesus, se você confiar a sua vida a Ele, em nome de Jesus, você será cada dia mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Não é uma isenção de adversidade, mas é paz na adversidade. Não é ausência de conflito, mas é certeza de vitória no conflito. Não é incerteza do hoje, mas é a plena convicção de que para todos os dias da nossa vida, Ele estará presente conosco. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus é, além de receber a salvação, além de receber o perdão dos nossos pecados, é saber que Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele nos toca. Podemos aplaudir, não o pastor, mas a palavra de Deus. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Eu estou pregando aqui em sua maioria por vos conhecer e conhecer os rostinhos. Eu estou pregando para pessoas que já caminham conosco, já caminham com Cristo, já caminham com Deus. Mas eu falo a você que está na sua casa. Hoje esta palavra vai ficar perpetuada, ela está no YouTube e em outras redes sociais. Mas eu quero dizer a você em nome de Jesus, Jesus é o centro de tudo. Nele tudo converge, nele tudo acontece. Nele a vida passa a fazer sentido. Nele as rejeições que vieram para nos abater, não se preocupem, apenas uma chuva não vai cair aqui dentro. Nele a nossa vida se refaz. Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Olha que coisa linda. Em Cristo a nossa vida se refaz. Irmãos, nele a nossa vida se refaz. A chuva me deu alguns minutos. Em Mateus 8, a lepra fazia as pessoas terem que fugir. O que faz você fugir? Qual o pecado que está dominando a sua vida ainda? O que afasta você das suas melhores orações? O que afasta você do seu propósito? Eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer hoje, você pode vir a Cristo. Você pode vir a Cristo porque Ele vai te receber. Você pode, olhe para mim, por favor. Você pode vir a Cristo porque Ele vai te perdoar. Você pode vir a Cristo porque Ele vai restaurar você. Eu estou pregando para pessoas que oram, mas descreem das suas próprias orações. Pastor Wagner, eu estou pregando para pessoas que descreem das suas próprias orações. Não porque não tenham fé, mas porque são atacadas por pensamentos e sentimentos de ontem, acusações. Hoje eu quero lhe dizer que não faz sentido viver assim, porque o que Jesus fez para você quebrou o poder deste cativeiro, mas você precisa acessar aquilo que foi feito. Em Cristo, aquele homem recebe um toque, e aquele toque foi mais do que o quero que você seja curado. Aquele toque era: Ele não me rejeitou. Ele não me rejeitou. Ele me amou do jeito que eu estava. Ele tinha algo melhor para mim, mas Ele me amou como eu estava. Na forma com que eu estava, Ele me tocou e me deu uma nova história. Percebem como isto é a perfeita revelação de Cristo? Ele ama você como você está, e Ele tem algo melhor para você. E eu queria que você orasse comigo, curvando a sua cabeça mesmo assentado. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e reconheça a centralidade de Cristo na sua vida. Declare e confesse que sim, Jesus é tudo. Jesus é o tudo que você precisa.
O tudo que você precisa está em Deus. E quando nós falamos isso, apesar de parecer clichê, não é clichê, é mensagem. Tudo que vocês precisam está em Cristo, porque se você buscar em homens, você será frustrado. Aquele leproso, se fosse a um sacerdote, voltaria para casa leproso. Se ele fosse a um político governante, voltaria para casa leproso. Se ele fosse despender recursos pessoais, ele voltaria para casa leproso. Mas ele foi a Cristo, e quem vai a Cristo não volta da mesma forma, não volta de mãos vazias, não volta quebrado, porque Cristo restaura todas as coisas. E eu quero que você confesse e assuma a centralidade de Cristo na sua vida nesta noite. Eu quero convidar todo o ministério de louvor. Eu quero celebrar ao Senhor ao final desta mensagem. Eu quero celebrar a Cristo. Amém? Em nome de Jesus, permita-me orar com você que está aí no seu lugar. Permita-me orar com você que está aí na sua casa. E eu quero que você convide Jesus para ocupar o centro. Eu quero que você entenda que desde Gênesis, Jesus está revelado. Aleluia. Sempre Ele amou você. O plano dele para você sempre foi o mesmo. Foi o plano de paz, foi plano de vida, foi plano, querido, para lhe dar um futuro, minha irmã. E hoje você está ouvindo a palavra da fé que pregamos. Por isso, em nome de Jesus, receba hoje a vida de Deus. Eu declaro sobre a sua vida libertação de cadeias. Você entende isso? Cadeias espirituais, enganos, pensamentos, um determinado conhecimento, mas limitado daquilo que Deus é e do que Ele pode fazer. Há pessoas que creem mais no poder de Satanás do que da intervenção divina. Parece que os problemas são tão grandes e Deus é tão pequeno. Hoje eu quero convidar você a entender que Ele quer que você fique limpo, que Ele quer que você seja abençoado, que Ele quer que você cresça, que Ele quer que você avance, que Ele quer que você viva muito a bênção da longevidade. Em nome de Jesus eu oro a fim de que os olhos do seu coração hoje sejam iluminados para compreender que Jesus te ama. Eu quero que você hoje entenda, e eu oro por isso, a fim de que o seu coração hoje seja aberto e que a verdade transformadora de Cristo entre, se estabeleça, governe. Em nome de Jesus, receba hoje onde você está. Receba hoje a paz de Deus que excede a tudo e a todo entendimento. Recebe hoje, agora, em nome de Jesus. Se você entrou aqui ansioso, preocupado, angustiado, minha vida não faz sentido, hoje o Evangelho de Jesus te encontra, porque a sua vida faz sentido, porque você tem valor e porque Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Jesus quer, Ele quer te abençoar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, Ele quer lhe dar esperança. Receba hoje, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Sobre cada irmão e irmã que esta noite venha o teu reino, e que em nome de Jesus a tua vontade seja feita, estabelecida, e governe a vida de cada um. Eu repreendo as mentiras de Satanás agora, aquelas mentiras que tentaram desviar o homem, mas a verdade de Jesus os colocou novamente no caminho. E por isso hoje eu repreendo as mentiras do diabo contra a vida do meu irmão, e oro a fim de que a verdade de Cristo venha, se estabeleça, e no nome de Jesus hoje uma nova pessoa, um novo homem e uma nova confissão se levante neste lugar, na certeza, na convicção da fé de que Deus está no controle. Jesus quer te limpar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te prosperar, Jesus quer curar o seu corpo esta noite, Jesus quer libertá-lo de todas as cadeias do passado, Jesus quer lhe dar um futuro de esperança. Receba hoje, Ele quer, receba hoje a vida de Deus, em nome de Jesus. Receba hoje a vida de Deus, em nome de Jesus. Quando recebem esta palavra de oração, levante a sua mão e diga amém. Quantos concordam com esta palavra de oração, declarem glórias a Deus. Alguém aqui hoje que deseja, louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se há alguém, levante a sua mão onde você está. Se há alguém, levante a sua mão.
Glória a Deus. Se você está na sua casa e deseja receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, vamos ficar de pé, igreja, para cantarmos e encerrarmos. Mas eu quero que você faça uma oração na sua casa, e essa oração vai mudar a sua vida. A igreja aqui hoje vai orar por você aí e com você, e você vai orar, seja qual for o dia, mas você vai orar juntamente conosco agora. E acredite, o milagre está acontecendo na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. A igreja pode ajudar essas pessoas a orarem. Em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Diga: hoje eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Governa a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro com a minha entrega pessoal a Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, vamos adorar a Deus? Quantos querem adorar o Senhor? Amém?